Hoje nós temos aqui a Andréia e a Rosana. O primeiro tema do dia, da noite, é família espírita, o papel da infância. Antes nós vamos falar um pouquinho sobre a Revista Espírita, por que nós denominamos de o Tesouro Esquecido. Então, a Revista Espírita, a nossa ideia é resgatar a importância dessa revista, a importância dos ensinamentos que ali estão. Foram vários anos que Kardec publicou sistematicamente, mensalmente, essa revista, e ali nós encontramos coisas muito interessantes. Nós temos que despertar o interesse no estudo desta, que também é uma obra básica. Ali foi um laboratório onde tudo começou ali. Muita coisa que a gente vai ver na Revista Espírita, nós vamos olhar nas obras básicas, elas foram extraídas de lá. Vai nos conectar com essa base, e a Revista Espírita foi o laboratório de Kardec. Então, através daqueles debates, através daquelas matérias que ele ali colocava, ele depois extraía os conteúdos que ele ia compilar naqueles livros que viriam a ser o Pentateuco depois, da doutrina. Quando Kardec teve a ideia de fazer a revista, ele foi consultar Hermance Dufour. Isso foi em 1857. Então ele perguntou para ela, médium, o que os espíritos tinham a dizer sobre a revista. E eles orientaram que a ideia era muito boa e deram algumas instruções. Entre essas instruções, eles colocaram assim: no começo, nós vamos satisfazer a curiosidade. Era aquele momento da chegada da doutrina, Então, eles sugeriram que fosse reunido ali o sério e o agradável. O sério para atender os homens da ciência e o agradável para atender o vulgo, aqueles que estavam ali buscando mais um entretenimento, mais satisfazer apenas a curiosidade. Então a revista é bem cheia dessas coisas, Tem informações pitorescas, mensagens interessantes daquela época, algumas até bastante engraçadas. Então você vê que e também tem desenvolvimentos muito profundos que Kardec faz, verdadeiras teses ali sobre os assuntos, coisas bastante densas. E daí a pouco vem uma mensagem, uma carta, uma história de alguém ali da região. Então eles fizeram essa mescla aqui. Em 1º de janeiro de 1858, então, vem a primeira edição, e o nome dela é Jornal de Estudos Psicológicos. Ela seguiu, então, de 1858 a 1869, sob a direção de Kardec, e os objetivos que Kardec tinha, então, era a divulgação da doutrina, discutir novas ideias, ensinamentos e teorias dentro dessa doutrina, através de artigos, e esses artigos foram transcritos, muitos deles, para as obras básicas, como eu passei para vocês aqui. Ele deveria ser uma tribuna livre, com debates sensatos. Então a gente vai ver ao longo do estudo da Revista Espírita, que muitas vezes tem ideias contraditórias lá, e Kardec faz questão de colocar essas ideias. Então alguém vai lá, um padre ou alguém que era opositor à doutrina, faz algum questionamento numa carta, alguma coisa, ele coloca o questionamento e ele coloca depois as colocações, ele faz as suas colocações a respeito da sua opinião sobre aquele debate que foi ali estabelecido. Serviu também para a divulgação dos fenômenos patentes, também é muito rico em fenômeno, onde ele descreve o que estava acontecendo ali. Nós temos, por exemplo, na mediunidade de cura, nas aparições, muitas informações aí dos fenômenos, e sempre Kardec, depois, com aquela profundidade que lhe era peculiar, faz um aprofundamento, uma tese do que estava acontecendo por trás daquele fenômeno. Então é muito rico por isso. Você vê a história, e normalmente ele agrupa a história de 2, 3 lugares ali, e depois ele embasa com a teoria da doutrina que ele havia estudado até ali. Mais à frente, às vezes, ele retoma alguma história anterior para poder complementar. Então vai sendo uma coisa bem dinâmica, você vai se sentindo meio que no século XIX, vendo as coisas acontecer ali. Então tem as revelações das comunicações também. O conteúdo, então, é um conteúdo de artigos, histórias, cartas e relatos. Então é muito rico o material, e eu acredito que os temas foram bem selecionados aqui, e eu acho que o pessoal está bem preparado também para nos trazer isso, com essa base boa que a revista nos deu. Ok? Então agora vou passar para as meninas aqui, para a Andréia e para a Rosana, mas antes eu queria lembrar que nós temos ali a Larissa e o Leonardo, que são os meninos da mocidade. Rafael, Marlene me traiu. Então é a Larissa e o Rafael. O Leonardo não está aí, está só espiritualmente. Tá também? Então todo mundo, é Larissa, Leonardo e Rafael. Eles estão ali vendendo uns docinhos ali para a mocidade, para angariar fundos aí para os seus eventos. Então quem não resistir, segunda-feira é dia de regime, mas deixa para amanhã, deixa para terça.
passa ali e pega um docinho. Hã? Exatamente, é o dia do regime. Ninguém fala nada à noite pode, segundo André. Meninas, com vocês. Boa noite a todos. Então, nós ficamos incumbidas de falar sobre a família espírita, sobre o papel da família, né? Sobre o papel da infância. Pesquisando esse material, nós percebemos que esses assuntos eles estavam nas entrelinhas dos artigos, nas entrelinhas das histórias, né? Porque os artigos eles foram organizados nas revistas mensais e depois, futuramente, foi feitas as coletâneas anuais, né? Então, hoje a gente tem acesso às coletâneas, são 12 coletâneas, divididas pelos anos, né? De 1858, né? E que iniciou o ano 1 dela. Aí, pesquisando isso, a gente começou a perceber que esses assuntos eles apareciam assim, né? Em alguma história, em algum artigo, e a gente foi pesquisando isso, coletando essas informações. Mas todos os artigos, todas as histórias, elas vinham com as comunicações esclarecedoras sobre o espiritismo, trazia informações muito importantes. E a gente percebia assim, que aí a gente foi coletando informações em relação à família, e a gente foi pegando os comportamentos das famílias diante dessas comunicações, diante desses esclarecimentos, né, desses conhecimentos. Então, o comportamento da família diante das comunicações, diante desses novos conhecimentos sobre a reencarnação, sobre a vida futura, e assim em diante. Quando nós começamos a pesquisa, eu fiz diferente, né? A André faz de um jeito, eu faço de outro. Porque eu ainda não me modernizei, eu não gosto muito de ler no notebook. Eu gosto de ler no papel. Então, a hora que eu peguei aquele monte de livro, eu dei uma desesperada. Por onde eu começo? A André, não, ela vai lá na internet, ela consegue tudo, vê tudo certinho. Eu comecei pelo ano 1, né? Pela base, né? E logo que eu comecei minha leitura, já teve algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu falei, nossa, isso eu posso socializar e devo socializar com o pessoal que for lá na jornada. O início de algumas histórias, tituladas como Evocações Particulares, apresentou uma história que me chamou bastante atenção. E aí eu queria socializar essa história com vocês. Eu gosto muito de história, assim. Eu acho que através da história a gente consegue compreender alguns fatos, né? E essa história, dentro das Evocações Particulares, tem várias histórias. Eu vou apresentar duas. A primeira história é de uma mãe que perde a sua filha muito jovem. Ela tinha 14 anos apenas. E essa menina ela sofreu vários anos de uma dolorosa enfermidade. A mãe fica inconformada. Ela até sempre diz que quer se juntar à filha, que logo, logo irá se juntar à filha, de tão deprimida que ela fica. Quando ela fica sabendo desse fenômeno da época, da possibilidade da comunicação, né, com o além-túmulo, com os desencarnados, ela fica curiosa. E ela fica pensando, se eu conseguisse falar com a minha filha, se eu conseguisse alguma notícia, e ela vai atrás. Ela conhece uma senhora que é médium, pede a essa senhora que faça uma evocação, e essa senhora fica meio receosa, não tem muito essa prática, mas vendo o sofrimento daquela mãe, acaba aceitando e fazendo. Eu vou apenas sintetizar para vocês entenderem a essência da história. Quando essa moça, né, comunica-se com a mãe através da médium e esclarece alguns fatos para a mãe, a gente percebe já a sutileza aí da importância das comunicações para trazer os conhecimentos essenciais da doutrina, né? No início, é uma reunião, pelos relatos que eles fazem, é uma reunião assim, que envolve muito amor, muito carinho de todos que estão ali, né? Uma certa estranheza por parte da mãe, uma certa dúvida, será mesmo a minha filha, né? Ela chega até a perguntar assim, né? É você, minha filha? Ela diz, sim, mamãe, estou aqui, sou eu, a Lili. E Lili era um apelido que ela chamava a menina na infância, né? Então, assim, não tinha muito conhecimento das pessoas que estavam ali. E conforme a menina vai relatando, ela percebe que realmente é a sua filha, né? E essa mãe tem um consolo muito grande nisso, né? Nessa conversa.
Assim, o que ela pontuou de mais essencial nessa história da doutrina foi quando ela diz que está feliz, que está livre daquele corpo que a fez sofrer tanto, e que aquele sofrimento foi necessário, porque ela tinha essa prova a passar nessa reencarnação. Ela fala dessa reencarnação e de outras existências, da possibilidade delas se reencontrarem. Isso para a mãe foi um conforto muito grande, né? Saber que elas poderiam se reencontrar. Então, quem ousaria falar do vazio do túmulo quando a vida futura nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Então, a sintonia delas aumenta, né? Por que eu titulei como Consolador? Porque assim a mãe disse, quando foi solicitada, que se poderia publicar a sua história na revista. A mãe aceita, dizendo que queria que passar essa experiência para as outras pessoas que perderam os seus entes queridos. Que ela queria que as outras pessoas experimentassem esse consolo que ela experimentou. Bom, né? E teve outra história que eu achei muito interessante também. Chama Uma Conversão. Nessa história, o foco é um pouco diferente. É uma história de um senhor farmacêutico que perdeu o seu pai. E ele tinha muito afeto por esse pai, muito carinho por esse pai. Os dois eram homens de bem. Só que eles tinham uma descrença. Eles duvidavam de Deus, da alma e da vida futura. Quando o pai morre, ele até se interessa em saber o que aconteceu com esse pai. Será que eu posso ter notícias desse pai? E chega até as suas mãos o livro dos Espíritos. E ele começa a fazer a leitura desse livro e começa a sentir algumas reações. Ele começa a ficar em dúvidas de muitas coisas. E essas dúvidas lhe levam a buscar respostas. Aí eu fiquei pensando, como é bom a dúvida, né? A dúvida ela tem um lado positivo. Ela é melhor que a crença cega, né? Porque a dúvida ela nos impulsiona a buscar respostas, né? E a gente vai buscando respostas até que nos satisfaça. E ele ficou pensando naquelas dúvidas que ele estava e foi atrás de uma reunião mediúnica de evocação e pediu que pudesse invocar seu pai. Foi aceito e seu pai pôde se comunicar. Aí eu vou até sintetizar um pouco mais. E essas dúvidas foram esclarecidas, né? Este pai veio, conversou muito com esse filho, explicou muitas coisas que tinham acontecido com ele. Então, para sintetizar, o que é mais importante disso, já que os dois não duvidavam de muitas coisas, né? Principalmente da existência de Deus, diz assim, então, que ele não é mais um cético que fala. Reconhece seu erro, seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus. Por essas admiráveis palavras, só ele é seu igual. Isso foi acontecendo na conversa que eles tiveram. Aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora, o corpo nada é, o espírito é tudo. E essa outra frase sublime, vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento, tudo tem uma importância. E é assim que cada passo encontra a confirmação de grandes verdades ensinadas pelo Espírito. O pai se sente muito feliz em poder ter essa conversão, como diz, né, como titula lá a história, e poder passar para o filho, para que o filho evite alguns sofrimentos que ele teve, né? Então me chamou muita atenção essa história e eu quis passar para vocês, tá? Mas por que eu usei essas duas histórias? Porque nessas duas histórias tem a referência de família. E são duas histórias que a referência de família é ligada ao amor, ao cuidado e à preocupação. Quem de nós aqui não temos, né, esse amor, esse cuidado e essa preocupação pela nossa família? Então, eu achei importante. Quando eu li, foi o que mais me chamou a atenção. E a gente pode perceber que este amor, essa preocupação, fez com que, no início, as pessoas
buscassem no Espiritismo respostas, né? A gente pode reportar na época, né, do surgimento do Espiritismo, e até na época atual, vamos assim pensar em quantas mães ou quantos familiares procuraram Chico Xavier em busca de notícias de seus familiares, em busca de um consolo, de uma palavra, não é? Então, se a gente pensar, o Espiritismo ele tem esse papel, né, de consolar e de trazer notícias, trazer um acalento a essas famílias, através do amor. Então, podemos ter certeza do papel da família na divulgação do Espiritismo, através da necessidade de cuidar do outro, de se preocupar com o ente querido e de receber notícias. Isso fez com que a divulgação, isso ajudou na divulgação e na comprovação das comunicações do mundo espiritual. Através dessas reuniões em que as pessoas buscavam essas respostas, foi se esclarecendo, vinham muitos conhecimentos sobre a doutrina. Por isso que, além dele é o nosso consolador, né? E se a gente pensar assim, em família, referindo a este amor, a gente pensa assim, quando um casal, né, começa a namorar, né, começa a querer ficar junto, começa a querer constituir uma família, o que está presente ali? Está presente o amor, né? E aí essa família se expande, tem os filhos, e aí começa o assunto da Andréia, né, o papel da infância. E esses filhos nessa família? Boa noite. Bom, nós vamos então falar a partir da infância. Um pouquinho assim, ó, de algumas fases que a gente passa que são marcantes para a gente. Todos nós sabemos que nós somos espíritos milenares, que a gente vem aí de encarnação em encarnação progredindo, que o objetivo da reencarnação é o progresso, a evolução. Então, a gente vem progredindo. Com certeza, hoje, nós somos melhores do que a gente era na nossa encarnação anterior e assim sucessivamente. Mas, quando a gente está se preparando para reencarnar, a gente passa por um processo de adormecimento da consciência. Então, quando a gente reencarna, a gente não tem consciência disso, das encarnações anteriores que a gente viveu. A primeira fase que a gente vive aqui é de 0 a 7 anos. E essa fase ela é especialmente voltada para o desenvolvimento do corpo físico. Então, raríssimas crianças têm consciência de sua personalidade espiritual. Acontece, mas raríssimas. Geralmente, a gente não tem consciência, a gente passa por essa fase mais voltado para o desenvolvimento do corpo físico. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, tem uma comunicação do senhor Nelo, ele se intitula, né, ele assina como senhor Nelo, ele fala especialmente sobre a infância. E ele fala assim, ó, que, como tudo na criação divina, né, Deus é muito cuidadoso. E ele nos fez, nesse período da primeira infância, com uma docilidade e com uma fragilidade. Essa fragilidade é para que a gente fosse totalmente dependente. Nós somos seres que não sobrevivemos sem cuidados, né? Se um bebezinho for abandonado, ele não sobrevive. E ele fala, esse senhor Nelo fala assim, ó, que isso para que nós, enquanto pais, tivéssemos que cuidar. Então, enquanto a gente cuida, a gente dedica carinho, a gente dedica amor. E a docilidade da criança, ela desperta na gente um carinho. Então, independente da gente ter vínculo com uma criança, se a gente vê uma criança, ela desperta carinho na gente. Se a gente ouve uma risada de uma criança, é gostoso, não é? Se a gente vê uma criança dando os primeiros passinhos, é bonitinho, né? Então, a criança provoca isso na gente. E ele fala que isso é porque, nessa fase, a gente é uma esponja, a gente absorve muito as coisas. Então, se a gente oferece amor, se a gente oferece carinho, mais fácil é para essa criança desenvolver essa postura voltada para o amor e para o carinho. Depois, também de fevereiro
de 1864, tem uma lição que é um artigo, intitulado Lições de Moral da Infância. Eles falam especialmente sobre o egoísmo. E eu achei interessante o termo que eles usaram, assim, que eles falaram assim, ó, que a gente já é mesmo, nós estamos no nível de provas e expiações, né? Então, nosso nível evolutivo está nos primeiros degrauzinhos. Nós estamos, né, nos primeiros degrauzinhos. Se a gente beber egoísmo no seio da família, mais intensificado isso vai ficar. Então, ele alerta muito para que a gente trabalhe isso nas crianças. Daí ele traz uma história que é de uma criança, filha de um casal, conhecidos deles. É uma menina, ela tem entre 4 e 5 anos de idade, é uma criança mimada, chorona, teimosa, mas, segundo os pais, de coração de ouro. E nós, pais, somos assim, a gente vê especialmente as qualidades dos nossos filhos. E aqui não é uma crítica, isso é positivo. É bom que a gente veja o lado bom das pessoas e incentive isso, e fale isso, e valorize isso, né? Mas esses pais, especificamente, eles também viam o lado negativo da filha. Eles percebiam, eles sabiam que ela tinha essas características, né? E eles estavam dispostos a trabalhar isso na menina. E aí eles contam que a mãe, um certo dia, compra um bolo e traz para casa e fala para a filha assim, se você for boazinha, você vai poder comer o bolo. E aí o dia vai passando, então, entre um comportamento e outro, a menina vai ganhando pedaços de bolo. E aí eles fazem um parênteses, falando assim que eles estimularam mais a gula na menina do que o bom comportamento. Porque a menina não estava tendo um bom comportamento por ser boa, por fazer o certo. Ela estava fazendo para ganhar o pedaço de bolo, né? E aí, quando chega a noite, a menina não se aguenta e dá lá uma birra, e a mãe se estressa com ela e fala, pronto, agora esse restante aqui você não vai comer, e amanhã, de manhã, eu vou procurar uma criança que mereça esse bolo. E assim ela fez. No outro dia, pela manhã, ela saiu pela rua, encontrou uma criança carente, trouxe a criança para dentro de casa e fez a filha dar o restante de bolo que tinha sobrado para a menina. E a filha ficou possessa, né? Ela ficou com muita raiva daquilo. E aí eles falam que eles deram a lição de inveja para a menina, porque a menina ficou com o sentimento assim, ó, é ruim fazer o bem, né? Eu não queria ter dado o meu bolo para ela. Isso foi injusto. Esse bolo era meu. E que quando eles falaram assim, ó, que se isso não for muito bem trabalhado nessa criança, quando ela crescesse, ela ia ter esse olhar sobre a caridade, sobre o doar, né? Então, doar alguma coisa me faz mal, me causa angústia, me causa mal-estar. E aí, então, está um exemplo de como ensinar a ser egoísta. Porque a menina não ia querer mais ceder, ela ia querer guardar tudo para ela, né? Ela ia querer não vivenciar mais esse sentimento de dor, de perda. Eles instigaram mais o egoísmo do que melhoraram. E também eles fazem um alerta para a gente com relação aos irmãos, porque muitas vezes a gente instiga ciúmes, inveja, crítica, oposição entre os irmãos. Muitas vezes a gente já vem no mesmo lar para trabalhar as adversidades, né, que a gente criou naquela relação. E aí, se os pais não tiverem um olhar muito atento para não instigar mais isso, pode criar ódios que, no futuro, vão causar problemas seríssimos. E, às vezes, a gente vê irmãos com ódio e os pais não sabem de onde que surgiu, né? E falam, nossa, eles eram tão amigos quando era criança, e não percebe que eles mesmos instigaram aquilo nos irmãos, né? Bom, eles continuam nos dizendo que, nesse mesmo artigo, que existem leis que garantem os direitos das crianças, mas o amor é o maior remédio contra as chagas da humanidade. Eles falam que o amor é um antídoto contra o egoísmo, porque se a gente ama, a gente doa, né? O amor é assim, né? Ele cede, ele dá o espaço, né? Então, o amor é a maior ferramenta que a gente tem
contra o egoísmo. Existem pais omissos, e aí por isso existem leis, porque tem pais que precisam ser cobrados, que precisam ser empurrados, né? Mas eles falam que esses pais, quando veem o filho sucumbir, já estão cumprindo, já estão ali pagando, né, se a gente pode dizer assim, tendo a maior cobrança com relação à sua postura. Porque ver um filho numa situação ruim é muito triste. Mas, perante a lei divina, toda ação tem reação. Então, se esses pais têm uma culpa, essa culpa vai ser sanada em outros momentos, né? Mas eles já colocam assim, que ver o filho no futuro numa situação ruim já é uma cobrança natural, né? E existem pais que erram tentando acertar. Aqui, entre nós, tem pais que erram tentando acertar? Às vezes, né, gente? A gente erra. Mas a gente erra tentando acertar. Isso ameniza. Claro que ameniza a nossa culpa, se a gente pode colocar assim, né? Mas eles falam assim, ó, que todas as vezes que a gente reconhecer que errou, a gente precisa voltar atrás. Não é porque é mãe, que é pai, que é perfeito e que tem que se manter na postura lá de perfeito e não voltar atrás. A gente precisa, sim, reconhecer e falar para os nossos filhos, nossa, é mesmo, aquilo ali não foi legal, eu não fiz certo, vamos fazer diferente e mudar a postura, né? Passar a fazer diferente. Bom, aí vem a segunda fase, que é de 8 até os 10 ou 12 anos, mais ou menos, e eles falam que essa fase é um pouco mais tranquila, ela traz ainda características da primeira infância, mas começa a despertar. Aqui a criança começa a mostrar a personalidade. Quem é aquele espírito? O que ele tem, o que ele tem de aquisição começa a despontar. Nós estamos vivendo um período de muito estímulo ao materialismo. Então, cabe aqui um alerta para quais estímulos a gente está dando para os nossos filhos na primeira e na segunda infância. Porque o que a gente oferecer aqui, como foi falado anteriormente, eles são esponja, eles estão absorvendo, e vai ser isso que eles vão apresentar no futuro. Então, vamos ficar atentos para o que a gente está oferecendo para eles. E aí vem a tão esperada adolescência, né? Adolescência que todo mundo deseja chegar nessa adolescência. Enquanto a gente não faz os 18, a gente fica lá sedento para fazer 18, porque quando a gente fizer 18, a vida da gente vai transformar, né, gente? Aí a gente vai ficar livre dos pais e vai ter uma vida independente, vai ser lindo, maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a adolescência não traz todo esse poder para quando a pessoa chega aos 18 anos, né? Muito pelo contrário. Ela vem carregada de um monte de dificuldades que causa sofrimento para esse adolescente. O primeiro aspecto de dificuldade é o físico, são os hormônios. Os hormônios fervilham, tem as mudanças físicas, a sexualidade, e isso perturba muito o adolescente. Isso é uma fase que judia do adolescente, né? Depois vem o aspecto emocional. Na psicologia, eles falam que existe um luto na adolescência, porque morre a criança. Então, aquela criança que vem sendo cuidada, cultivada, ela tem esse momento de morte quando chega na adolescência. E isso dá uma insegurança muito grande para o adolescente. Ele sente assim, aquele desejo, né? Falar, agora eu vou ficar livre da minha mãe. Aí ele se vê, nossa, agora eu vou ficar livre da minha mãe? Ah, e agora? O que vai ser de mim? O que eu faço? E minha mãe vai fazer? Meu pai vai fazer? Como é que vai ser? Isso é muito angustiante, causa muita dor e sofrimento para o adolescente. No aspecto social, vem as responsabilidades. Tem que definir qual que vai ser a profissão, e isso é muito cobrado do adolescente. Aliás, desde que a criança é pequenininha, todo mundo fica falando, o que você vai ser quando você crescer, quando você vai ser quando você crescer. Cresceu, chegou aos 18 anos, aí tem que definir. O coitado do menino tem que saber o que ele vai ser, e
é muito difícil também tomar essa decisão. Muitas vezes não está claro para o adolescente, ele tem que fazer uma faculdade e, às vezes, entra numa coisa que não está satisfeito, mas se sente obrigado a continuar. E também começa a aproximação daqueles espíritos com os quais a gente assumiu os compromissos reencarnatórios, com quem a gente vai casar, a aproximação dos espíritos que vão ser nossos filhos. Então, isso também é muito complicado para quem está vivendo essa fase. No aspecto espiritual, tem o despertar para os compromissos. Tudo isso é compromisso assumido, e aí tem que assumir. Chegou a hora, virou adulto e pode assumir. Tá nas suas mãos agora, né? Gente, para nós que já passamos por essa fase... e aqui também... não é determinante, assim, fez 18, fez 15, fez 20, mudou de fase. Não, tem muitos cinquentões que estão vivendo isso. Né? Tem muitos de 12 que estão vivendo isso. Né? Então, a gente isso não é bem definido, tá? Depende de cada um. Mas, para quem já passou, né, por isso tudo aqui, sabe o tanto que isso é angustiante, né? Ô fase triste, que dó. Mas a gente precisa ter esse olhar de cuidado com o adolescente, porque tudo pode ser pior, né? Como lidar? Tanto para quem está passando, então, falando aí para os jovens que estão passando por essa fase, quanto para nós, enquanto pais e profissionais que trabalhamos com os jovens. Primeiro passo, primeira ferramenta que a gente tem que ter assim, 24 horas por dia, é a oração. Porque quando a gente tem o hábito da oração, a gente está mais ligado a Deus, ligado à espiritualidade, que vem cuidar da gente, nos intuir as melhores posturas. Depois, o amor, que eu já tinha falado que é a maior ferramenta, né? E quando a gente consegue lidar com isso tudo com amor, é um grande passo. Conhecimento. Quando a gente está passando, e para os jovens que estão passando, se souber, isso é normal, é assim mesmo, tranquiliza. Para nós, pais e cuidadores, então, agora é assim que jovem se comporta, é assim que está certo, então tá. Não é assim? Vamos buscar conhecer, vamos estudar, vamos saber o que mudou e o que pode ser, né? O que pode melhorar. Disciplina. Disciplina, eles fazem um alerta assim, gigantesco. Disciplina não é violência e não é autoritarismo. Existe, sim, uma hierarquia. Os pais, sim, devem ser respeitados. Tem até a frase de Jesus, né? Honrai pai e mãe. Porém, a gente não impõe disciplina. A disciplina ela tem que ser racional. E tem que ser plantada desde lá de quando resolveu ser mãe ou ser pai. Não é aqui na adolescência. Se decidir colocar a disciplina aqui, não vai conseguir. Vai criar atritos e vai piorar a relação. A disciplina ela tem que ser demonstrada. São regras, nós somos seres que dependemos de regras, e as regras têm que ser cumpridas. Para todas as partes, né? Tanto de quem está educando, quanto do educador e do educando. E diálogo. Diálogo tem que ser a nossa base em todas as relações. Se a gente conseguir trocar ideias, a gente vai colher coisas maravilhosas dos adolescentes. Eu estou convivendo com 2 adolescentes, eu tenho 2 filhas adolescentes, e elas me ensinam muito. Eu não estou falando que eu sou perfeita. Eu me vi em muitas falhas na educação das minhas filhas, fazendo esse estudo, mas reconheço que errei tentando acertar, e aí reconheço aqui publicamente o valor delas. Gente, adolescente é maravilhoso. Eles ensinam coisas fantásticas para a gente. É muito legal conviver com adolescente. Eu estou me vendo assim, outra pessoa, não é? Para quem está convivendo aí com adolescente, eles são umas delícias. É muito bom. E aí vem um grande reforço na oração. Porque, baseado na oração, a gente consegue isso tudo aqui mais facilmente.
Com base na oração, a gente tem mais amor, mais conhecimento, disciplina e diálogo. Não é vergonhoso a gente voltar atrás. Então, reconhecer o que está errado, beleza, fiz errado, vamos voltar atrás, vamos fazer de novo, né? A gente também tem que estar aberto para auxílio dos profissionais. Como existe esse tanto de sofrimento para o adolescente, é muito comum que ele precise de profissionais. E hoje, gente, a gente está rodeado de profissionais que nos auxiliam muito. Mas existe muito preconceito. E existe muito assim... eu passei bem, não precisei de profissional, para que vai precisar? Não, isso aí é fase, vai passar, daqui a pouco passa. Mas isso é uma fala que a gente precisa reconsiderar. Porque, sim, gente, tem muita forma de ajudar o adolescente a passar por aquilo tudo sem que seja um desastre. Sem que ele precise buscar outros caminhos para sanar essa dor. Porque existem outros caminhos, a gente sabe, né? Então, vamos cuidar para que ele não sinta a necessidade de buscar outros caminhos. Nós colocamos aqui como sugestão nutricionista, médico, psicólogo, preparador físico, como sugestão, mas existem muitos outros profissionais que trabalham aí com as crianças e adolescentes, que são ferramentas importantes para a gente usar. E aí, então, chega o momento de constituir a família, preparado, então, né, passou pelas fases lá, chegou na fase adulta e a pessoa está preparada para constituir a sua família. Para que essa família tenha um pouco mais de equilíbrio, também existem alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, a evangelização dos pais. Então, quem está aí pensando em ter filhos, quem está com proposta, ou quem já está grávida, existe evangelização de pais, de gestantes, né? Aqui na nossa casa tem evangelização de gestantes. Venham, participem, porque baseado nas lições de Jesus, a gente vai conduzir melhor o procedimento de educar. Não existe receita. Ninguém vai aqui falar para você, faça assim, assim que vai dar certo. Mas existem orientações que nos auxiliam, que ajudam a tomar as decisões. Depois vem a evangelização de bebês, e essa etapa também nós temos aqui na nossa casa. Esses dois momentos acontecem nas quintas-feiras, 7 horas, né, Marlene? E no sábado, às 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados. É uma belezinha, venham ver. Mesmo quem não tiver nenê, vem ver que a doçura que é. Depois tem a evangelização da infância, que é mais comum, que a gente está mais habituado, mas que depende 100% de nós, pais. Nenhuma criança sabe lá o horário, se arruma e vem para a evangelização sozinho. E nem a gente quer que isso aconteça, né? Então, depende da gente que os nossos filhos sejam educados dentro de uma religião. A evangelização da infância, não acontece só na doutrina espírita. Ela tem, todas as religiões têm essa etapa de evangelização, e a gente precisa estimular os pais para que os filhos já cresçam com essa sementinha. A evangelização da juventude, nós temos um movimento aqui em Franca maravilhoso, e os meninos estão ali para provar isso, da Mocidade Espírita. Fantástico, gente. Esse também eu convido todo mundo a vir. Aqui na nossa casa tem todos os domingos, às 10 horas da manhã, né, meninos? Depois tem evangelização de adultos, que é isso que a gente está fazendo aqui. É estudar o Evangelho de Jesus, é conhecer para que a gente, sabendo, a gente melhore a nossa postura e auxilie melhor a nossa família. E aí a gente forma, então, um círculo positivo que auxilia para que a construção da nossa família seja mais equilibrada. Para falar de família espírita, dessa família mais equilibrada, a Rosana vai voltar. Faz assim, para vocês não enjoarem da voz nossa, entendeu? Porque agora vocês dão uma despertada aí, que agora é outra voz, né? A gente gosta disso. E será que só fazendo isso a gente forma, então, uma família espírita? Vamos falar um pouquinho de formação de família espírita. Para a gente falar de formação de família espírita, a primeira coisa que a gente precisa despojar é de achar que a família espírita é a família perfeita, né? Então, a gente se vê como uma família espírita. Nós nos vemos como uma família perfeita.
Não, né? A gente sabe que nós temos muitos ainda defeitos, né? Tem muita coisa para mudar ainda na nossa família, né? Então a gente tem que falar de o que seria a base para uma formação de uma família espírita. São as pessoas estarem dispostas, né? Aquelas pessoas que compõem aquela família, aprender a conviver e a viver o seu plano reencarnatório, a saber lidar com as dificuldades que ela sabe que ela vai ter se ela está num plano de se ela está num planeta de prova e expiação, né? Então ela ter ciência do seu plano reencarnatório, ela não vai saber, né? Mas se ela está diante das dificuldades, ela sabe que ela tem que passar por aquilo. Então ela saber conviver com isso, sem revolta, sem pôr a culpa no outro. Ela estar disposta a praticar os preceitos da doutrina. Porque como nós estamos cheios de teoria, mas nós estamos colocando em prática, né? Procurar as felicidades em pequenas coisas, a alegria nas pequenas coisas da vida. Tem hora que a gente quer demais, a gente busca demais, e aí a gente não aproveita as coisas básicas que estão na nossa vida, né? O nosso trabalho diário, a nossa família unida, os nossos passeios, as nossas capacidades que nós temos. E hoje em dia nós somos também, eu acho que presos por um consumismo muito grande. A gente fica preso com essa coisa social, esse materialismo, né? Então a gente tentar despojar um pouco disso, levar uma vida mais simples, com as coisas essenciais, ver o que realmente é essencial na vida. Eu acho que seria uma base ali, né? E aí, pesquisando na revista, o que poderíamos trazer para a nossa formação de família espírita. Eu achei no ano 3 de 1860, em janeiro, que iniciaram a publicação desses artigos, titulados como Conselhos de Família. Aí eu achei interessante, eu comecei a ler. E percebi que eles faziam esse comentário, eles publicavam esses artigos não todos os meses. Tá? Então, eles foram publicando, em alguns meses sim, em alguns meses não, mas aí até no final do ano do 12, né, do último livro. E aí eu achei interessante trazer para vocês um pouquinho desses conselhos de família. E eu trago os conselhos que nós estamos, eu acho que todo mundo aqui vai falar, não, isso eu já ouvi, isso eu já ouvi, isso eu já ouvi. Não vai ser muito diferente, só que eu trago uma proposta. Eu trago a proposta da gente começar a vivenciar, a praticar a nossa teoria. Tá? Então, já que a gente sabe tanto, hoje eu proponho a vocês que vocês saiam daqui com desses conselhos que eles vão dar para a gente, um deles, querendo pôr em prática. Não sei como vocês vão colocar em prática, né? Cada um vai escolher o seu conselho e começar a colocar em prática. Eu escolhi o meu, eu escolhi o mais fácil. Tá? Então, assim, nós vamos ver. Quem dava esses conselhos? Eram espíritos superiores, eram protetores das famílias, tá? Que nas sessões eles iam transmitindo os conselhos. Nessa primeira sessão, né, em janeiro, eles fizeram 5 publicações. E aí eu fiz um resumo assim, do que eu achei mais interessante. Tá? O primeiro, distinguir o bem do mal. O primeiro, para praticá-lo. O segundo, para evitá-lo. Eu achei interessante. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Com o uso da nossa inteligência, do nosso raciocínio. Quanto mais teoria nós temos, mais ligações nós temos na parte teórica mesmo, né? O que isso é bom, o que isso é ruim. Então, passa por esse nosso raciocínio. O que mais podemos fazer? Elevar o nosso pensamento a Deus. Ele também nos ajuda, ele nos intui a distinguir o bem do mal. Procurai instruir-vos, reunir-vos muitas vezes com esse pensamento e pôr de vossas ideias em comunhão. Se temos todas essas ideias na cabeça, se temos toda essa teoria na cabeça, nós paramos para pensar e fazer essa ligação e fazer essa comunhão dos conselhos que nos são dados já há anos, hein?
que nós lemos, né? Que nós assistimos palestras, que nós lemos mensagens. Acho que todo dia a gente lê uma mensaginha, não é? A maioria aqui, com certeza, todo dia acaba lendo uma mensaginha. E a gente usa isso, a gente leva isso para o nosso pensamento e faz essa comunhão para a gente ficar instruído. Distingue-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros podem, sem receio, ser transmitidos a todo mundo, ao passo que os últimos não poderia, sem perigo, ser comunicados senão a alguns. Então, quando a gente vier um pensamento na nossa cabeça, a gente tem que pensar assim, ó, eu posso divulgar isso para todo mundo? Se eu puder divulgar, tranquilo, é um bom pensamento. Se eu tiver que guardar com segredo e só falar para alguns cúmplices, aí a gente já tem que analisar. Aí a gente tem que usar o raciocínio, né? Então, aí já tem 3 conselhos. Vossa recompensa estará no prazer de experimentar e serdes úteis. Nós ainda somos muito egoístas, né? A gente não consegue desprender das nossas necessidades para atender a necessidade do outro. Então, só vamos ser felizes de verdade quando conseguirmos fazer o outro feliz. Quando a gente perceber que ajudando o outro é que nós vamos ser felizes. Não é, aí completa ainda, né? O outro conselho vai completar. Não é a satisfação da carne que se deve buscar, mas a da alma. A gente sabe que a satisfação da carne, ela é passageira. A da alma é eterna. Então, a gente tem que buscar isso. Tende confianças em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Foi interessante que, quando eles pontuaram isso, eles falaram de uma coisa que eu não tinha pensado. Tem hora que o mal nos invade através do desânimo. Quando a gente está praticando bem, quando a gente está fazendo alguma coisa boa para o outro, para a gente, às vezes nos dá um desânimo. E esse desânimo é diante de uma dificuldade, e a gente custa recuperar, não é? Então, a gente não pode, a gente tem que levar o nosso pensamento a Deus, a gente tem que pedir ajuda aos amigos espirituais, e até o próximo conselho, ó. Invocai o auxílio dos espíritos benevolentes. Nós temos que pedir ajuda, mas assim, não querer que eles façam para nós. A gente tem que pedir ajuda e fazer a nossa parte. Porque o que eles podem fazer? Eles podem nos inspirar ao bem, eles podem sugerir condutas convenientes, eles podem nos aconselhar, mas é muito sutil isso. Eles não chegam e falam para a gente. Como que eles chegam até a gente, essa intuição? Através do nosso consciente. Através do nosso pensamento, através da nossa meditação, através da nossa oração. Sabe aquele momento que você para e fala assim, eu preciso de ajuda, me aconselhe, faz a oração e sente as ideias vindo na sua cabeça do que você deve fazer? É nesse momento que os amigos espirituais estão agindo, né? Transformação, o que impropriamente chamais de morte. Esse conselho, eles dizem que a gente deve se preparar para essa transformação. A gente deve estar preparado para a morte. Porque a gente não sabe. Eu estou aqui hoje, amanhã eu já posso não estar, a gente não sabe a nossa hora. Então, a gente tem que... E a gente está preparado? Alguém aqui está preparado? Eu não, tá? Eu não estou, não. Então, a gente tem que se preparar. É difícil? É difícil. Aí ele passa uma ideia, ele faz um comentário que eu achei muito interessante. Ele fala assim, ele faz uma comparação, que ele fala assim que é meio imperfeita, mas eu achei interessante. Ele fala assim, que a gente deve se imaginar uma lagarta. Então, a gente se imagina uma lagarta, e quando se esgota o tempo, a gente se forma numa crisálida, né? E a gente fica um tempo lá, e de repente, a gente rompe essa crisálida e se transforma na borboleta. Ele faz uma comparação que essa lagarta, ao deixar essa natureza grosseira, de se arrastar ao chão, né, representa o homem encarnado. Né? E quando a borboleta, e essa borboleta, né, ela já representa a alma. Quando a gente alça esse voo, né, já representa a alma. Eu achei interessante assim, a colocação que eles fazem dessa transformação. Então, a gente tem que estar preparado para esse voo, porque a gente sabe que esse voo vai ser melhor. Né?
Eu acho que ser borboleta é o que a gente vai almejar, né? É o que a gente almeja, né? Ser livre, isso mesmo. Todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Felizes os que não perdem tempo pelo caminho. Eu achei tão consolador isso, né? É saber assim, que isso é uma questão de tempo. Que o nosso destino está traçado. Nós vamos chegar na perfeição. Cada um no seu tempo. Não tem como. Aí é a escolha de cada um. O que caminho quer seguir. E como é difícil, né? Então, encarnações, mas uma hora a gente chega lá. Então, ele fala que a eternidade ela é feita por 2 períodos. O das provas, né? Que aí a gente não sabe quanto tempo vai ser a escolha de cada um. E o período da eclosão, que é a entrada da vida verdadeira, que é a felicidade, né, eterna, que é quando você chega na perfeição. Aí a gente consegue, então, se a gente seguir esses conselhos, formar uma família espírita, né? Se a gente seguir só esses básicos, assim, será que a gente consegue despojar do egoísmo, né? Conseguir praticar mais a caridade, fazer mais o outro feliz do que pensar na nossa felicidade. Então, a formação de uma família espírita, ela começa quando a gente muda as nossas ações, os nossos exemplos dentro da família. Quando procuramos ser felizes, fazermos as pessoas que estão na nossa volta felizes, viver a calma da consciência tranquila, conseguindo praticar as teorias que nós estudamos, os conselhos que nos são dados, né? Aí eu faço uma outra metáfora com a história da lagarta e da borboleta, né? Que possamos deixar de ser essa lagarta que arrasta pelo chão e possamos fazer esse nosso voo ainda encarnados, né? Para a perfeição. A gente viu aí pelo material como surgiu o Espiritismo, né? Como foi todo o início. Acho que todo mundo aqui tem o conhecimento de como surgiu o Espiritismo. Mas aí eu deixo a pergunta, né? E o futuro do Espiritismo? Ele também está traçado. Né? Que possamos formar cada vez mais famílias realmente espíritas, para que consigamos chegar ao ponto de ter a grande família espírita. É o que a gente almeja, né? Então deixa eu voltar. Bom, nós vamos encerrar. Nós fizemos uma proposta de encerrar com a oração, que é de conhecimento de todos, mas que gentilmente foi cedida pela Nara, uma gravação da filha dela, da Vanessa. E nós montamos, então, obrigada, viu, Nara? Nós montamos um videozinho fazendo um paralelo entre uma família que é de grande conhecimento nosso, que é uma família que a maior parte do mundo conhece e que respeita e que admira, com as famílias atuais. Então, a gente vai convidar vocês a ouvirem a música, acompanhando as imagens, relacionando as nossas ações do dia a dia, o nosso convívio familiar, e lembrando que nós formamos uma família espírita, nós somos o Grupo Luz e Amor, nós somos uma família. Então, vamos ter esse cuidado conosco também, vamos lembrar dos nossos grupos, e vamos fazer com que essa oração que a gente vai ouvir aqui agora abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias e abençoe a nossa família, Luz e Amor. Bom, por favor. Pode? Espera aí, vou pôr. Pode?